A Argentina é um país localizado na América do Sul, que ocupa a terceira posição em termos de tamanho de economia na América Latina, com um produto interno bruto de 383 bilhões de dólares. É conhecido popularmente pelo tango, futebol e também por sua notável instabilidade econômica. Apesar de ser o oitavo maior país em área total, com um território rico em recursos naturais e um clima favorável à agricultura e pecuária, a Argentina enfrentou uma séria crise financeira ao longo dos anos, com episódios de inadimplência e uma inflação anual de 64% no mês de junho de 2022, posicionando-se como a sétima maior inflação do mundo e a maior dos últimos 30 anos. Portanto, quando se fala da Argentina atualmente, muitas pessoas não imaginam que, no início do século XX, o país estava entre os 10 mais ricos do mundo. Era um importante exportador agropecuário e recebia um grande fluxo de investimentos devido ao otimismo econômico vigente na época. No entanto, essas circunstâncias foram deixadas para trás, e agora a nação está mergulhada no caos econômico e social. Mais de 42% dos argentinos estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Neste vídeo, vamos analisar como a Argentina conseguiu arruinar completamente sua economia e explicar por que é impossível prever uma recuperação nos próximos anos. Para compreender a atual situação da Argentina, é necessário examinar sua história no início do século XX. Naquela época, o país estava entre as 10 nações mais ricas do mundo. Sua economia estava próxima do PIB per capita dos Estados Unidos e superava países como Alemanha e França. A Argentina representava metade do PIB de toda a América Latina, impulsionada principalmente por sua economia exportadora e sua proeminência na agricultura e pecuária. Os preços das commodities estavam altos, tornando os produtos argentinos muito atrativos para o mercado internacional. Isso garantiu um crescimento estável, fluxos de investimentos estrangeiros e estabilidade política. A disponibilidade de terras, o potencial agrícola e os estímulos governamentais incentivaram uma grande onda migratória, principalmente de espanhóis e italianos. Em 1914, cerca de 30% da população argentina era composta por imigrantes. Ao analisar a transformação da Argentina, é importante destacar que, apesar de um crescimento contínuo, o sucesso do país estava fortemente ligado às commodities. A Argentina não conseguiu desenvolver sua indústria da mesma maneira que os Estados Unidos, por exemplo. Consequentemente, durante a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, os países importadores de produtos argentinos adotaram políticas protecionistas, visando suas próprias economias a curto prazo. Além disso, esses países estavam altamente endividados após a guerra. Para se ter uma ideia, os argentinos perderam um quarto de seu PIB entre 1929 e 1932. Nesse contexto, começou-se o período conhecido como Década Infame, caracterizado por 2 golpes de Estado ocorridos entre 1930 e 1943, além da disseminada corrupção e do declínio econômico. O Tratado Roca-Ruchan, firmado em 1933 com o principal parceiro comercial da Argentina, o Reino Unido, tornou-se o símbolo proeminente desse período. O tratado foi amplamente criticado, pois concedeu ao Reino Unido controle total sobre o transporte, principalmente em Buenos Aires, em troca do fornecimento de carne argentina aos britânicos. Além disso, as tarifas de importação sobre o carvão britânico foram eliminadas. Esses fatores culminaram na ascensão ao poder do populista Juan Domingo Perón em 1940. Sua gestão foi marcada por uma forte intervenção econômica, que já havia começado anteriormente, com a nacionalização de várias indústrias e ferrovias. Perón implementou políticas de protecionismo para promover o desenvolvimento industrial do país. As políticas implementadas durante o governo de Perón resultaram em um aumento significativo da classe média na Argentina, que representava a maior proporção em toda a América Latina, atingindo 40% da população durante a década de 1960. No entanto, a longo prazo, as consequências dessas políticas se tornaram permanentes. Os gastos públicos excessivos para financiar o bem-estar social levaram a uma inflação constantemente alta, com uma média anual de 26% entre 1944 e 1974. Como resultado, o país se tornou cada vez mais isolado, e suas indústrias nunca conseguiram se tornar verdadeiramente competitivas. Mesmo após a queda do governo de Perón em 1955, e subsequentes mudanças de liderança, as dificuldades persistiram.
Em 1974, a corrente política estabelecida por Perón, o peronismo, não apenas sobreviveu, mas também domina a política argentina até os dias de hoje. Embora conte com apoiadores tanto de esquerda quanto de direita, o peronismo é caracterizado por um claro populismo e altos gastos públicos. Essa dinâmica política contribuiu para o declínio econômico argentino, apesar de sua relativa estabilidade política em comparação com os sucessivos golpes de Estado que ocorreram no século XX. O país tem sido tomado pelo populismo, incapaz de controlar seus gastos excessivos, resultando em um déficit fiscal em 111 dos últimos 121 anos, além de altos índices de corrupção em todos os setores. Esses fatores levaram o renomado economista americano Rutger Dobus a afirmar, em 1971, que existem 4 tipos de países no mundo: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina. Isso se deve às características únicas que impulsionaram o crescimento econômico do Japão e a estagnação econômica da Argentina ao longo do tempo. A Argentina tem uma história marcada pela instabilidade econômica, sendo o único país do continente americano que se encontra mais pobre hoje do que em um passado distante. Somente em 1989, com a eleição do novo presidente Carlos Menem, a política argentina tomou um novo rumo. Apesar de se autodeclarar peronista, Menem adotou políticas liberais, promovendo privatizações, flexibilização do mercado de trabalho e abertura ao capital estrangeiro. Além disso, para controlar a hiperinflação, que atingiu 1.344% ao ano em 1990, seu governo implementou o plano de convertibilidade, fixando a taxa de câmbio do peso argentino em relação ao dólar americano. Inicialmente, as políticas adotadas por Menem não trouxeram resultados positivos. Houve uma queda significativa na pobreza e a inflação diminuiu drasticamente para 1,6% ao ano em 1995. Houve uma redução nos déficits governamentais e um aumento nas reservas internacionais durante esse período. No entanto, essa fase positiva foi breve, e o país entrou em crise novamente devido a vários escândalos de corrupção, juntamente com a crise asiática de 1997 e a crise mexicana de 1994. Esses eventos levaram à fuga de capital estrangeiro dos países emergentes e afetaram várias nações da América Latina, devido à falta de confiança dos investidores devido às instabilidades vivenciadas por essas nações. Além disso, a fixação da taxa de câmbio argentina ao dólar por 12 anos acabou prejudicando o mercado interno do país. Os produtos manufaturados estrangeiros tornaram-se mais baratos do que os produtos argentinos, resultando no aumento das importações e no declínio da indústria local. O fim do câmbio fixo trouxe uma alta volatilidade cambial, impactando negativamente a economia argentina. A Argentina enfrentou uma crise significativa em sua história em 2001, quando deu um calote de 100 bilhões de dólares em sua dívida, considerado o segundo maior calote da história econômica. Isso resultou em uma forte queda de 15% no PIB em apenas 2 anos, com quase metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza naquele momento. Essa decisão abalou a confiança dos investidores, afastou empresas estrangeiras e causou impactos profundos na economia do país. A situação é agravada pela alta dolarização na economia argentina, com cerca de 70% da dívida denominada em dólar e muitos ativos, como imóveis e carros, sendo cotados na moeda americana. Em comparação com o Chile, que possui menos da metade da população da Argentina, o Chile exporta anualmente cerca de 78 bilhões de dólares, enquanto a Argentina exporta cerca de 54 bilhões de dólares por ano. Isso evidencia como a economia argentina não está significativamente conectada ao comércio internacional, acumulando déficits externos significativos. Esses fatores contribuem para a fragilidade econômica da Argentina, tornando o país suscetível a crises e instabilidades financeiras. Para obter novos empréstimos internacionais, a Argentina enfrentou uma situação desafiadora. No entanto, quando tudo parecia perdido, ocorreu uma alta nos preços das commodities no início do século XXI, impulsionado principalmente pela alta demanda de mercados emergentes, especialmente a China. Isso beneficiou não apenas a economia argentina, mas também outros países exportadores de commodities, como o Brasil, Canadá e Austrália. As exportações de carne e soja aumentaram significativamente, representando mais de 20% das exportações totais da Argentina.
Durante o período entre 2003 e 2008, o PIB argentino registrou um crescimento médio de 7,9% ao ano. No entanto, a oportunidade de salvar o país não foi devidamente aproveitada. Durante os governos de Néstor Kirchner, posteriormente, Cristina Kirchner, eles aproveitaram esse momento de otimismo econômico para expandir os gastos públicos. Esses gastos aumentaram de 21% para 41% do PIB argentino em apenas 13 anos de kirchnerismo. Como resultado, mesmo com um desempenho econômico inicialmente excelente, a Argentina enfrentou desafios significativos devido a essa falta de controle fiscal e gastos excessivos. Em um momento de rápidos superávites e otimismo econômico, a Argentina desperdiçou completamente essa oportunidade. Quando os preços das commodities caíram novamente, a crise voltou a atingir o país, resultando em um novo calote em 2014. Em resposta, os argentinos optaram por uma mudança radical ao eleger Maurício Macri em 2015, o primeiro presidente democraticamente eleito que não era peronista. Macri se apresentou como um defensor das políticas liberais, porém suas promessas de campanha não se concretizaram, não ocorrendo reformas significativas. A pobreza aumentou, assim como a inflação e a dívida. Atualmente, sob o governo do presidente Alberto Fernandes, o ciclo se repete mais uma vez. Há uma crise em andamento, com o confronto entre o presidente e a vice-presidente, Cristina Kirchner. A inflação atingiu um novo recorde em 30 anos, atingindo 64% ao ano em julho de 2022. Além disso, o país enfrenta um alto risco de calote com o FMI. No momento, a Argentina lidera disparadamente o ranking dos países mais instáveis economicamente. A Argentina é a maior devedora do Fundo Monetário Internacional, FMI, com uma dívida de 44 bilhões de dólares, quase 4 vezes maior do que a dívida do segundo colocado, o Egito. É importante ressaltar que quase metade da dívida argentina está denominada em moeda estrangeira, enquanto as reservas internacionais do país são de apenas 39 bilhões de dólares. Em comparação, o Brasil possui reservas de 378 bilhões de dólares. Isso significa que a Argentina tem poucos ativos estrangeiros para servir como garantia e assegurar o cumprimento de suas obrigações no exterior. Essa falta de segurança para os investidores e a incapacidade de proporcionar uma sensação de confiança são elementos cruciais para a recuperação do país. Portanto, a Argentina enfrenta um colapso econômico preocupante. A Argentina nunca conseguiu resolver seus problemas estruturais, e assim, promessas vazias de políticos não têm nenhum impacto real quando os gastos excessivos, a corrupção e a estrutura frágil corroem sua economia. Como resultado, a nação continua perdendo relevância no cenário internacional. Dessa forma, é praticamente impossível visualizar um futuro próspero para os nossos hermanos nas próximas décadas. E ficamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Até o próximo vídeo.